do céu, onde que eu vou enfiar esse telefone? Vou ficar segurando. Esse aqui ele fica. Tô tentando colocar o telefone em pé. Muito boa tarde, criaturas veterinárias. Sejam muito bem-vindas à quarta live da semana de aquecimento pro neonato na prática. O evento que vai acontecer na próxima segunda-feira. Inscrições pelo link da bio para recém-formados, para veterinários que mexem com reprodução e veterinários que estão trabalhando em outras áreas, mas gostariam de estar trabalhando com cavalo. Vou te mostrar como que você vai usar a neonatologia para entrar no mercado de equinos, de uma forma com melhor custo-benefício. E hoje a gente vai falar como salvar potros mesmo sem estrutura. Como é que a gente vai trabalhar a campo. Eu estou procurando aqui uma coisa para apoiar esse telefone que ele não está querendo parar em pé. Acho que agora ele vai ficar. Se cair... Caiu. Caraca. Se cair, a gente levanta. Bom, vou ficar segurando o telefone aqui. Haja paciência. Então, seguinte. Apertei um monte de botão aqui no computador sem querer também. Hoje a live vai ser um pouco mais extensa a princípio. Mas eu vou ter o objetivo de 20 minutos. Perguntas, coloquem aí no chat e vamos embora. Então é o seguinte, aqui eu vou te ensinar a tomar decisões certas, o mais certas possível, no campo com o que você tem. Claro que tem um mínimo que você tem que ter, só que esse mínimo é bem mínimo mesmo. Ai, querida. E aí, não consigo começar segurando o celular, porque se eu tenho que ficar segurando, eu não consigo me concentrar no que eu tenho que falar. Vamos ver se vai ficar. Então é o seguinte, a maior trava do veterinário não é o conhecimento. Por incrível que pareça, tem gente que, eu preciso aprender, eu não quero que apareça nenhum atendimento. É, na verdade, você sempre achar que precisa de mais alguma coisa. Hoje você pensa, eu não vou mexer com potro porque eu não tenho conhecimento. Aí você, às vezes, adquire conhecimento e eu não tenho o que precisa. E aqui, especificamente na neonatologia, o maior erro é você achar que precisa do hospital. Você achar que precisa da estrutura de um hospital para atender neonatos a campo. Isso é a pior mentira que implementaram na sua cabeça, que você mesmo implementou na sua cabeça, com o contato que você teve com as informações. Oi, filho. Hoje a live já custou começar. Beijo. Por quê? A gente... Tá bem? Tô fazendo live, tá? Já tomo outro remédio. Pode ir lá. Quando terminar a live, você fala comigo qualquer coisa que você precise, tá? Vai lá almoçar. Tá terminando a língua da chuva. Tá bom, filho, eu estou fazendo live, tá? Então, é o seguinte, o maior erro do veterinário é achar, o veterinário que vai atuar com neonato é achar que precisa de um hospital, ou precisa da estrutura de um hospital para dar conta dos atendimentos, para resolver o que precisa. A gente chega depois do parto, ninguém acompanha parto. Se a gente for falar em porcentagens, eu chutaria que menos de 2% de quem cria cavalo acompanha parto no país inteiro. E você meio que vê que é tudo improvisado. E a vida do potro depende da sua decisão naquele momento. E no campo existe uma coisa muito clara. Ou você decide e age com o que você tem, com o que você busca
de acesso ou você perde o tempo para agir. Quem aprende a decidir com o que tem, consegue salvar mais potros e fidelizar clientes. Hoje, uma aluna me mandou mensagem no Instagram falando de uma potra de 10 meses que ela mexe com reprodução. Acabou sendo obrigada a mexer com neonatos porque o veterinário clínico que dava suporte nessa parte morreu e ela teve que assumir mesmo que ela não quisesse. E tem um veterinário ortopedista na propriedade que sugeriu um tratamento para essa potra. E ele sugeriu usar o Ceftiofur. E ela, achando que tinha menos conhecimento do que ele, acatou o tratamento que ele orientou. E a potra veio a óbito. E aí ela abriu, me mandou o vídeo, um pulmão podre, todo necrosado. E a preocupação dela é, meu Deus, o que pode ser? Eu vi que pode ser herpes, pode ser isso e aquilo e aquilo e aquilo. E eu falei pra ela, cara, isso é bactéria. Mesmo que seja uma infecção secundária, o que causa isso aí, necrose de pulmão, um pulmão todo podre, esverdeado assim. Sabe a ferida quando você rala o joelho, que fica aquela camada de pus esverdeada por cima? O pulmão era só isso. Então era uma bactéria. E você perder esse tempo, que era lá atrás, no início, identificando, entrando com outra medicação, que não necessariamente fosse salvar, a gente tem cada vez mais resistência bacteriana. E é por isso que eu sou muito contra usar antibiótico para muita coisa, como para castração. A gente fez uma cirurgia de criptorquida a campo com os alunos da pós anteontem, com criptorquida inguinal. E a gente não abre cavidade, a gente não fez nada que contamine, não justifica usar antibiótico profilático. Num caso desse, a gente vai monitorar o local da incisão, parâmetros dele, temperatura, tudo isso. Se precisar, a gente vai intervir com o antibiótico mais simples de todos, que é penicilina. E aí, alguém perguntou aqui qual é o material básico para começar a atender neonato. Para começar, você só precisa de uma sonda, o estetoscópio, o termômetro e um aparelho de glicose. Isso, é isso que você precisa para começar a atender neonato. O que você precisa mesmo é do conhecimento. E aí tem mais coisas que vão te ajudar. Por exemplo, você andar com TSZ. Quem precisar do TSZ, a Mara, que é quem produz, me mandou. E eu posso mandar para vocês. É pagamento para ela direto e vocês compram dela. Ela me mandou a mais do que eu pedi, então eu tenho uma caixa aqui, ó. Cadê? Tava aqui atrás. É porque a gente usou esses dias, então eu peguei. A gente usou na potrinha. Mas enfim. Isso também é importante você ter, porque não é fácil de achar. Agora tem catéter, bolsa de plasma, equipo. Estou pensando em produzir um material na segunda-feira, o básico que você precisa para trabalhar a campo com neonatos. O básico bem completo, assim. Mas é um básico essencial para você não passar sufoco. Mas só vou mandar ao vivo lá na segunda-feira. Quem quiser vai ter que estar ao vivo comigo na segunda. Vai no link da bio e se inscreve. Porque eu gosto de pessoas interessadas. Quem está interessado pode me perguntar à vontade, pode me pedir material que eu ajudo. Mas a pessoa tem que demonstrar que está interessada, né? Para demonstrar que está interessada, tem que estar lá ao vivo comigo. Que eu vou exatamente ensinar a atuar na neonatologia equina de campo, com segurança. Como você usa ela para entrar no mercado.
E o que acontece, né? Na nossa realidade, qual a situação da veterinária de neonato equino? Os veterinários normalmente desistem do atendimento neonatal, tanto para aprender, como quando atendem, potro morre mesmo. Ah não, isso dá errado, nada funciona, a gente entrou com antibiótico, com tratamento, com tudo, e o potro morreu. Como o caso dessa potra de 10 meses. Por quê? Você tem que atuar na prevenção. Você tem que identificar o problema de forma precoce. Você tem que saber fazer um bom exame clínico. A gente não tem tempo de esperar exame ficar pronto. A maioria dos exames não dá tanta informação quanto a gente precisa no tempo que a gente precisa. Se você já está vendo uma coisa clinicamente, você não precisa de exame. E você chega na realidade do campo depois do parto. A placenta, só Jesus sabe aonde foi parar. Quando você acha, ela está toda despedaçada, já arrebentada. A gente não tem estrutura e mesmo assim a sua decisão precisa ser imediata, porque com potro a gente não tem tempo, igual eu falei. E aí, quem aprende a decidir com o que tem, salva mais potro. Você aqui nessa aula vai saber observar, vai saber agir, vai saber o que fazer com o que você tem, sem travar, sem depender de equipamento. E com isso você ganha a confiança do cliente em horas, porque você mostra que resolve, você mostra que você sabe o que está fazendo, você mostra que não tem acesso a tudo o que precisa, mas mesmo assim você dá bons resultados. E por que eu estou ensinando isso? Porque isso muda o resultado na prática. Isso posiciona o veterinário no campo. E para quem é essa live de hoje? É para veterinários de campo em geral, que atendem a campo, que permeiam em lugares que tem potro, tem nascimento de potro. É para quem já atende cavalo. É para quem não tem o suporte de um hospital ou que não tem a estrutura, os materiais, não tem condição financeira. É para quem já travou na hora de um atendimento neonatal, não foi, passou para alguém, encaminhou. É para quem quer ter mais segurança nas decisões, é para quem quer salvar mais potro, é para quem quer ganhar confiança de cliente. E não é para quem quer trabalhar em um hospital. Quem quer trabalhar em um hospital vai ter uma outra realidade completamente diferente, outro tipo de atendimento, vai receber outros casos. Não é para quem quer receber uma receita pronta também e ficar aquele protocolo repetindo toda a vida. Não é para quem não quer atender a clínica, a campo, e não é para quem não consegue lidar com imprevisibilidade. Se você gosta de tudo certinho, previsível, não se mete nesse meio, porque é cada dia uma coisa, cada dia um desafio. Um mesmo animal tem desafios diferentes, às vezes a gente acompanha a vida inteira, atende a vida inteira de um jeito e chega um animal e te desafia. E você tenta de um jeito, de outro, o negócio não vai. Então, essa é a realidade. O que tá errado? Os veterinários, nós, antes de aprender esse passo a passo aqui, a gente chega no atendimento muito perdido. Você não tem um raciocínio e vai seguindo aquele passo a passo ali. Você até quer seguir um protocolo, mas sem raciocínio nenhum. Você chega lá, eu vou pedir um hemograma, uma bioquímica, não sabe nem por quê. E aí esquece o básico, você não faz uma anamnese, você não pega um histórico. Você acha que precisa de exame laboratorial, você precisa de um lugar que tem uma baia, porque eu vi uma foto na internet linda, da mãe de um lado da baia, um separador no meio, o potrinho deitado do lado, com uma sonda. Ai, que lindo. Você não precisa de nada disso. Você acha que precisa de uma equipe 24 horas, você quer usar a medicação muito complexa também. Por exemplo, um imipenem da vida, esses antibióticos são de última instância para quando você tem resistência a tudo quanto é antibiótico e nada dá certo.
E porque aí o caso é grave, então eu vou usar esse antibiótico. Errado. Você quer agir sem saber o que o paciente tem. O que está errado, sem saber o que fazer. Então, o que você precisa de verdade aprender? Você precisa voltar para o simples, voltar sim para o básico que a gente aprendeu na faculdade. Aquela ordem lá, histórico, anamnese, exame clínico, depois exame complementar, se for necessário. Vocês sabem aonde que eu aprendi isso? A voltar para o simples, para o essencial, quando eu fiz estágio na Inglaterra. Eu, um belo dia, estava no Congresso Mundial de Veterinários de Equinos, que foi no Guarujá, no Brasil, em São Paulo. O Congresso Mundial foi no Brasil, nesse lugar, então eu fui assistir uma palestra de um cara, Derek Notenbelt. Amei, foi a palestra que eu mais gostei, fiquei encantada e pedi estágio para ele. Por incrível que pareça, ele deu estágio. E aí no meu último período da faculdade, eu fiquei um mês na universidade, no hospital de equinos, só tinha equinos, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Quando eu cheguei lá, a gente tinha uma ficha para perguntar para o dono, que perguntava exatamente as mesmas coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E a gente fazia tipo house lá. Pegava todas as informações daquela ficha, as pessoas se reuniam lá, todos os estagiários, residentes, e começava a anotar no quadro. Aquele quadro era um quadro branco, assim, na parede grandão, que você escrevia de hidrocor, igual na faculdade, na escola hoje em dia. Na minha época era giz na escola, mas na faculdade já foi hidrocor. E aí eu falei, cara, é isso. E eu já tinha assistido o House, né? Falei, amei, vou trabalhar assim que nem no House. E lá a gente tinha ressonância, tinham 3 centros cirúrgicos, tinha raio-x, uma sala de raio-x. Nos centros cirúrgicos tinha raio-x. E o que eles faziam era o simples. Era o mais básico. Eles faziam hematócrito e proteína nos animais de fluidoterapia, com coisas portáteis. Era assim, falei, gente, isso tudo aqui não precisava ser dentro do hospital para ter isso aqui. Dá para fazer isso também. Dá pra gente ter essas coisas no carro e fazer. E ficar acompanhando o paciente no campo. E agora, voltando aqui para a realidade do campo, então, contrastando com a Inglaterra, é que a gente não tem estrutura. Você não tem um colchão para botar o potro em cima para ele ficar confortável. Às vezes a cama que ele fica na baia é um chão duro. E é isso que causa mais o problema para ele. A gente não tem equipe para ficar ajudando, então a gente tem que carregar namorado, marido, pai, quem for. Não tem protocolo ideal. A gente não tem acesso a tudo que a gente precisa. Se eu preciso fazer uma perfusão regional num potro, às vezes eu não acho um scalp. Se acabaram os meus scalps do carro, eu às vezes não consigo fazer. E aí eu tenho que fazer como? Com a agulha mesmo. Se vira, faz. Então não tem protocolo ideal. O hospital tem o quê? Suporte 24 horas, monitoramento contínuo, a decisão com base mais comprovada. Você tem mais respaldo, você tem mais respostas imediatas, porque você roda um sangue rápido ali para ver alguma coisa. Só que a gente não tem isso a campo. Mas a gente sabendo o que precisa fazer, a gente consegue fazer. Igual eu falei, lá no hospital, que tinha ressonância, eles faziam o básico. Eu fiquei lá um mês e eles não usaram aquele negócio de ressonância nenhuma vez, para bicho nenhum. E chegava muito cavalo todo dia. Os cavalos lá chegavam na... Era tipo um... Como é que eu vou explicar?
ficar um caminhãozinho fechado, o próprio dono carregando seu cavalo atrás. Ou trailer mesmo, grande, mas tudo assim, luxuoso. Lá eu acho que carro é bem mais barato do que aqui. A pessoa, né, o veterinário que deu estágio, ele é nada menos do que autor de um livro de neonatologia equina e vários outros livros também. Então, o que 99% dos casos precisam? Solução imediata e uma ação no local. É isso que você precisa, enquanto veterinário de campo, saber fazer com o potro. Por quê? Com o potro a gente não tem tempo. Quando você não resolve aquilo, você passa insegurança para o dono. Você passa a ser igual a todos os outros que passaram ali. O criador perde a confiança em você e para de te chamar. Então você não precisa de equipamento, você não precisa de um monte de exame, você não precisa necessariamente ficar 24 horas monitorando, em alguns casos precisa, mas você precisa de protocolo claro. O protocolo claro é o que é essencial, básico, que eu tenho que proporcionar para esse potro. Vou dar um exemplo. Um potro recém-nascido. Se ele nasceu, qual o protocolo claro da minha cabeça que eu vou fazer em todos os casos? Um protocolo para retenção de mecônio, para que ele não tenha retenção de mecônio. A tríade neonatal, controle de glicemia, de hidratação, de temperatura e imunidade. Esse protocolo eu tenho que prover de alguma forma. Como eu vou fazer isso? Aí é outra história. Vou ter tudo no carro? Tem uma loja perto que tem? Tem farmácias 24 horas? É isso. Você precisa também observar. Você precisa... Uma aluna hoje foi gravar vídeos num lugar que tem uma outra veterinária responsável. Ela pediu autorização só para gravar vídeo, para fazer as postagens no Instagram. E aí ela reparou um potro doente, sem ter nada a ver com a história, só com o olho. E aí começou a perguntar pro funcionário: o potro tá bem, não tá bem, não sei o que, não sei o que. E aí descobriu que não, esse potro já está sendo tratado. Então ela identificou que o potro não estava normal. Se a intervenção tivesse sido no nascimento, provavelmente ele nem teria ficado doente, porque nesse lugar a pessoa não tem o conhecimento do que deve ser feito nos primeiros momentos de vida do potro. Outra coisa que é um protocolo de recém-nascido é curar o umbigo. Tem vezes que eu vou conseguir curar o umbigo da maneira certa, na frequência certa, até cair. Tem lugares que não. Então o que eu vou lançar a mão para contornar uma coisa que eu sei que precisa? Isso tudo a gente faz. E você precisa ter aplicação prática. O que é isso? As coisas que você sugerir tem que ser possíveis. Não adianta você falar, tem que acompanhar parto. Que o cara não vai acompanhar. Ele não tem. Tem que contratar uma pessoa, tem que treinar essa pessoa, ele vai ter um folguista. São coisas surreais e não funciona. Então tem que funcionar. Qual a base que agora vocês podem começar a notar que entramos no conteúdo em si? Compreensão do potro. Potro, eu comecei a falar ontem, não é um mini cavalo. Ele é um organismo em transição. Como assim em transição? Ele estava na vida uterina, que ele não precisava fazer nada, os órgãos dele não têm função, o pulmão não tem função. Eles têm já uma função, mas a vida do potro praticamente não depende dos órgãos, dos próprios órgãos para viver. Porque recebe tudo pronto da égua, recebe um sangue com todos os nutrientes, com oxigênio, com tudo metabolizado do jeito que tem que ser. Então ele já recebe o sangue da égua pronto. Depois que ele nasce, bruscamente, as primeiras 72 horas são críticas. Por quê? Tudo tem que se adaptar. Aparelho locomotor dele, sistema nervoso, sistema urinário, fígado, trato gastrointestinal, tudo isso, cardiorrespiratório, tudo tem que se adaptar e funcionar para aquele bicho ficar vivo.
Então, isso acontece nas primeiras 72 horas. Porque qual o período de mais risco para um potro? As primeiras 72 horas. Inicialmente é o primeiro momento, porque ele nasceu, o cordão umbilical se rompeu, a partir daquele momento ele tem que respirar. E ele tem que fazer esse controle, ele tem que termorregular imediatamente. Então, imediatamente após o parto é o primeiro ponto crítico, depois as primeiras 72 horas, os 3 primeiros dias, mais ou menos. E o porquê? O que está acontecendo mais especificamente? Os órgãos estão imaturos. O pulmão, ali nas 2 últimas semanas do parto, ele depende do cortisol fetal. Então, a glândula adrenal do potro fica madura, começa a produzir cortisol. Esse cortisol produz o surfactante. O que é surfactante? É uma espuma que mantém o pulmão aberto para ele não ficar colabado e quando o potro nascer ele conseguir respirar. Senão ele está colado, não respira, não puxa. Por isso que a gente nunca, jamais induz o parto de uma égua. Por quê? O parto da égua, ele é, em média, 11 meses, 330 dias. 20 dias a menos ou 20 dias a mais. Então, eu tenho uma janela de 40 dias. Se o surfactante só é produzido nas 2 últimas semanas, se eu induzir o parto, não tem surfactante, o potro vai nascer e vai morrer. Porque ele precisaria receber um sangue pronto, oxigenado. Saiu, rompeu o cordão umbilical, já era. Ele pode virar óbito. Depois a gente vai para o intestino. O intestino, ele vai absorver as imunoglobulinas, IgG, nas primeiras 6 horas, no máximo estourando 12 horas, mais especificamente 8. Então, se não absorver nesse período, já era, não absorve mais. Ai, mas o que tem no absorver? O tipo de placenta da égua não permite passagem de molécula grande. O anticorpo é uma molécula grande, então não passa pela placenta. O potro só tem essa janela para receber os anticorpos. Se não recebeu, vai morrer. Mesmo, você pode fazer o que você quiser, se você não der esse suporte de anticorpo para o potro. Por isso que o TSZ é tão importante. Os testes de absorção de imunoglobulina que a gente faz com 12 horas pós-nascimento. Porque se o potro está lindo, maravilhoso, saltitante, saudável, ele nasceu, rolou por baixo da cerca, ficou do outro lado, passou esse período de 12 horas, 6 horas, 8 horas, às vezes o potro nasceu 10 horas da noite. E o cara vai ver no outro dia, a hora que ele chegar no ar, às 6h30, 7 horas da manhã. E aí já era. Só que, não, o potro estava do outro lado da cerca, mas está muito saudável, muito esperto. Aí você fala, ferrou, vamos entrar com tratamento para falha na transferência da imunidade passiva, por mais que o potro esteja saudável. E isso que é você aprender a atuar na neonatologia de campo. Porque o potro parece que está saudável agora, e é agora que é a hora de intervir, não na hora que ele demonstrar doença. Aí a gente vai pro fígado, também que é imaturo, ele vai amadurecer as vias metabólicas depois de 10 dias, 14 dias. Ele também tem a reserva de glicogênio assim que nasce, para gerar energia pro potro poder levantar, mamar, e aí a energia vem do leite da égua, do colostro e depois do leite, mas inicialmente ela está no fígado. Então um potro que nasce com baixa reserva de glicogênio, porque a égua não teve uma gestação adequada, ou esse potro teve um estresse no parto, um parto difícil, distóxico, consumiu essa reserva, você vai precisar intervir logo no início, e você vai ver os sinais. Ele ainda tem o forame oval aberto, né, que é aquele buraco entre os átrios, e mistura, ele não lembra agora, também não está aqui anotado no meu roteiro o tempo que demora para fechar, mas ele tem um fechamento progressivo para você ter separada a circulação pulmonar e a circulação do resto do corpo. Então ele é todo ainda em transição.
adaptável. Você chega no campo, passo a passo para você avaliar um potro recém-nascido. Primeiro, número 1, anotem. Avaliação inicial. Você vai ver. Tem uma respiração espontânea? Como é que está esse padrão? O pulmão está expandindo e contraindo? É contraindo, né? Sei lá qual é o contrário de expandindo. Qual que é o contrário de expandindo? Murchando. Beleza. Potro normalmente tem uma frequência respiratória instável ali no primeiro dia de vida, depois que ele vai ajeitar. Mas você precisa observar potros normais para ver qual é o padrão e quando você vê uma coisa que está normal, você entender. Tem reflexo de sucção? Segunda coisa que você vai ver. Isso ali num recém-nascidozinho mesmo, logo depois do parto. Não tem reflexo de sucção? Pode ser hipoglicemia, pode ser alguma coisa neurológica. Um potro desmaturo, por exemplo. Um potro que passou por um parto distóxico. Agora, aqueles numerozinhos que vocês vão aprender em qualquer curso de neonatologia que vocês façam. 5 minutos. E o que significa isso, na verdade? É a gente avaliando a adaptação dos sistemas que eu falei. E isso a gente não precisa de hospital, nem estrutura, nem nada, só precisa do olho. 5 minutos, o potro nasceu e já fica em decúbito external. Em 1 hora, no máximo, ele já tem que tentar levantar. Em 2 horas, mamar. E aí você avalia a atitude dele, avalia a interação com a égua, vê se a égua está cheirando, está lambendo, deixa eles viverem aquele momento ali, porque é importante para criar o laço, é importante para a égua aceitar que ele mame depois, que defenda ele de predador. A gente tem lugar aqui que tem ataque de cachorro, que tem ataque de onça. De uma onça, a égua talvez não consiga proteger o potrinho, mas de um cachorro, ela consegue. E aí a gente vai para o número 2, que são os sinais vitais. O que é mais importante da gente avaliar? Não é frequência cardíaca, não é frequência respiratória, é a mucosa. Vai direto na mucosa. Olha a cor da mucosa. Ela tá rosinha? Ela tá hipocorada? Ela tá hiperêmica? Como é que tá o TPC? O TPC tem que estar até 2 segundos, em qualquer momento, desde quando ele nasce. E a gente vai para a temperatura, que vai de 37 a 39. Se ela tiver baixa, abaixo de 37, é emergência. Você lembra da tríade? Glicemia, temperatura e a perfusão. Então, um potro com TPC maior que 2 é emergência. Um potro com a glicemia abaixo de 100 é emergência. Um potro com uma temperatura abaixo de 37 é emergência. Você tem que corrigir isso rápido. Você tem que prover a glicose, você tem que prover a perfusão, você tem que prover a temperatura para ele não morrer, porque ele vai morrer disso rápido. Frequência cardíaca. Ah, você falou que não é muito importante. Não é muito importante, porque varia muito. Se tiver calor, vai estar aumentada. Se tiver frio, vai estar mais baixo. Um potro que acabou de nascer vai estar bem irregular. E ela, nas primeiras 24 horas, é bem alta. É 100. 80 a 100 é o normal de frequência cardíaca de potro. E a respiratória é de 30 a 35. Então, é bem acima de um cavalo adulto. E aí, vamos para o número 3, que são as ações práticas que a gente já pode fazer para intervir. Então, o que você faz? Viu que a temperatura está baixa. Você pega um secador de cabelo, aquece. Isso em caso de hipotermia. Você vai fazer o teste e vai tratar a falha na absorção do colostro. Você vai ver, vai dosar a glicose com aparelho portátil, isso tudo com coisas portáteis. E vai administrar a glicose. Ah, eu não tenho a glicose aqui injetável. Faz oral. Você viu que precisa? E você consegue comprar um aparelho de glicose em farmácia 24 horas. Por dia, qualquer farmácia vai ter um aparelho de glicose. Vai atender um posto de emergência?
compra o aparelho ou já tenha. E faz a glicose oral. Açúcar, você pode fazer. Açúcar qualquer pessoa tem em casa. Faz na boca, faz pela sonda diluída no leite, se vira e sobe essa glicose. E trata o umbigo. Eu gosto até hoje de fazer assim: iodo a 10% com álcool 70% na mesma proporção. Aí a gente tem uma solução de iodo a 5%. Vai colocar essa solução 2 vezes ao dia até o umbigo cair. Se você tiver o refratômetro de Brix, que você compra aí no Mercado Livre, que inclusive não é obrigatório, é mais para quem acompanha parto, porque se o potro mamar o colostro, você vai fazer o teste e aí vai dar um Brix baixo. Ótimo! Se deu baixo, significa que o potro mamou. Se der alto, pior. Aí, de qualquer forma, você pode ordenhar a égua e fazer o colostro no potro e entrar com tratamento para falha na transferência da imunidade passiva. Também pode fazer o teste de isoeritrólise, que você vai precisar só de uma lâmina de vidro ou de um copo de vidro que não tem o fundo fosco. Você vai misturar o colostro da égua com o sangue do potro e vai ver se vai formar grumos, que é raro, mas é possível. 4. Marcos temporais, que é o negócio lá dos cursos, que eu falei, todo curso de neonatologia ensina isso. Também muita gente faz postagem disso, que é a regrinha 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, que com 3 horas é a placenta. Em 5 minutos, então, potro fica em decúbito external. Em 10 minutos já começa a ter reflexo de sucção. Isso é o que tem que estar acontecendo, senão você liga o alerta. Com 1 hora ele tenta ficar em pé. Com 2 horas ele deve estar mamando. Com 3 horas a placenta da égua tem que se soltar. 4 horas elimina o mecônio. Isso é tudo prazo máximo. 5 horas urina. Se não acontecerem essas coisas nesse tempo, já suspeite de problema. Na maioria das vezes a gente não vai ver nada disso, porque a gente não acompanha a parte, a gente já vai ver o potro 5 horas depois. Então ele tem que necessariamente estar fazendo tudo isso. Se você chegou 5 horas depois e o potro não está fazendo alguma dessas coisas, ferrou. Ferrou assim, já pode intervir, porque normal não tá. E aí, é isso. Pra gente fechar, resumindo, no campo, clareza clínica, saber observar, capacidade de observação, de identificar o problema, vale mais do que qualquer equipamento, porque o que salva o potro é o que você enxerga e o que você faz na hora certa. Você não precisa de estrutura, você precisa saber decidir e agir rápido, ter um básico para atender esse primeiro momento, que é emergência e precisa ser rápido. Agora, finalizando, para quem quer aprender, o mapa completo da neonatologia equina, para atuar com segurança no campo, usar a neonatologia para entrar no mercado, se diferenciar da concorrência, conseguir trabalhar com equinos, que foi o que você sempre quis, se inscreve no Neonato na Prática, lá no link da bio, gratuitamente, na segunda-feira. Eu também vou já anotei aqui, ó, vou mandar para os meninos que eu vou preparar esse material, o básico essencial para você começar a atuar a campo com a neonatologia, só para quem estiver ao vivo na segunda. Amanhã é a última live da semana, meio-dia, que eu vou falar da entrada no mercado de equinos pela neonatologia. Espero ter ajudado vocês. Falei que a live era comprida, eram 20 minutos, deve ter dado uns 50, mas eu acredito que tenha sido útil. Beijo pra vocês, até amanhã, meio-dia. Se inscrevam
para a live de segunda do Neonato na Prática. Beijos!